Bom, vamos falar de coisa boa, né, Wesley? Coisa boa, sim, né? Não vou dizer que é uma coisa boa, Não, mas é uma. A gente, como sofista, a gente deve muito a uma pessoa chamada Francisco Mendes. Não é isso, meu amigo Wesley? Vou falar rapidamente aqui. Em 2002, quando eu comecei a pesquisar a história do Santos, eu achei um corte, um recortezinho pequeno do jornal Lance, quando o Santos terminou o século, e ali tinha por década, vitória, empate, derrota por década, década de 10, década de 20, década de 30. Eu achei ali muito espetacular aquilo ali, eu recortei, e a partir daí, Wesley, desse momento eu comecei a pesquisar a história do Santos, finalzinho de 1999. E quem fez isso para mandar para o Lance se chama Francisco Mendes, um dos primeiros e maiores historiadores da história do Santos, né? A quem nós devemos muito, nós da Sofia devemos muito, e ele partiu para a eternidade essa semana, né, que passou, e a gente quer prestar uma homenagem a ele. Eu vou colocar o vídeo e depois a gente fala, você fala, se precisar eu falo também novamente, para a gente fazer isso pela memória do nosso amigo Francisco Mendes, que partiu para a eternidade. essa é a sala que leva o nome do Francisco, né? Seu Francisco Mendes trabalhou no Santos, um abnegado. Agora esse é o centro de memória. Ele fica anexo ao Memorial das Conquistas e está nessa parte desde 2011. Hoje eu transcrevi algumas palavras e o Aldo Neto, que é da gestão da época do Marcelo Teixeira, me chamou a atenção, falando que, obviamente, que eu conhecia a outra sala no segundo andar, aí algumas imagens aí, e ele falou que a sala no segundo andar levava o nome do seu Francisco desde 2009, ou seja, foi uma iniciativa da gestão da época dele, né? Essa sala existia desde 2006 e em 2011 passou a ser lá anexada ao memorial. E é uma homenagem pouca, é efêmero, né? Pelo tamanho de coisas que o seu Francisco fez pela história do Santos. E detalhe, não era nem remunerado, para você ter uma ideia. Ele era um abnegado, ele era um açofista. Ele ia lá no clube, ajudava, ele respondia. Ele, na época, era datilografado, Evaldo. Ele datilografava, atendia todo mundo, atendia a imprensa. E foi um amor muito grande essa entrega pela história do Santos. Só que a gente da Sofis, mais do que ninguém nunca valoriza. A história é pouquíssimo valorizada. E quem trabalha por ela é menos valorizado ainda. Porque não envolve, geralmente, não se envolve política. Quando se envolve política, aí a gente pode falar que a pessoa é um grande oportunista, porque usa a história para chegar a um poder, para chegar no clube. Ou seja, é um falso. E a gente conhece muita gente assim, óbvio. Né? Usar a história para se promover de política é complicado. Mas não era o caso do seu Francisco, que foi um grande abnegado. Infelizmente, depois que o Santos fez o Memorial das Conquistas, ele não teve espaço no clube
como se esperava, né? Afinal de contas, ele era o pesquisador, era para ele ter ficado ali, e o clube não valorizou, ele acabou indo embora, ele se afastou, nunca mais ele quis saber de história, mais de 20 anos ele deixou de lado, e veio a falecer sem o devido reconhecimento. Você pouco vê alguma coisa sobre ele. A Sofis, quando a gente fundou em 2014, a gente queria muito contato para prestar essa homenagem, mostrar o quanto ele é importante, o quanto a gente foi grato a esse trabalho que a gente se identifica, porque é o que a gente faz, é por amor aos Santos, é por amor à história, pela preservação. Só que, infelizmente, seu Chiquinho se foi. Esperamos que, de alguma forma, a família saiba dessa homenagem. Fiquei sabendo que o Eduardo Silva, da Tribuna, gostava muito dele, ia levar ao ar uma homenagem também hoje, para a TV, que é importante, e que a família se sinta confortada. Foi anteontem o falecimento dele, e que esse erro seja reparado, porque, afinal de contas, a gente trabalha e num meio que se ganha, tanta gente ganha sem fazer nada, a gente trabalha graciosamente para o clube que a gente ama. Isso deveria ser mais valorizado. Quantas horas a gente não perde, né, Evaldo? Quantas horas o São Francisco não perdeu para poder atender os torcedores? Eu tenho um papel datilografado aqui, que ele passava. Ele nunca foi remunerado, sempre foi um abnegado. Que Deus o tenha em um bom lugar, que a memória dele siga viva junto com a Sofis, que a gente vai tentar manter. Mandar um abraço para a família, deixar nossas condolências, nossos sentimentos a cada um deles, e dizer que o trabalho do Francisco não foi em vão, né? Nós sempre lembramos dele com muito carinho, e todas as vezes que nós descobrimos algo novo da história do Santos, através dos números, através das pesquisas, nós, de alguma forma, lembramos que tudo isso só é possível porque teve alguém lá atrás que começou a fazer esse trabalho para a gente. Deus abençoe aí a família do seu Francisco, para que o Senhor venha consolar no momento certo, já que agora o Francisco descansa na eternidade, e de lá ele vai poder ver também os jogadores, né, que já estão com ele na eternidade lá, inclusive o Rei Pelé. Francisco Mendes cuidou com muito carinho da história. Era um estudioso, tinha o prazer de pesquisar jogadores, partidas e títulos do Santos Futebol Clube. Para mim é um grande prazer porque representa o fato de eu poder passar essa história toda do Santos, principalmente às novas gerações. Uma história tão rica como a do Santos e que tem realmente necessidade de ser divulgada. Então esse é o meu maior prazer. Chico Mendes sabia tudo do grande Santos, do famoso Urbano Caldeira. O Urbano foi uma pessoa muito importante dentro da história do Santos, seja como dirigente, seja como jogador e até técnico da equipe principal. Ele ficou 20 anos de dedicação total ao Santos e mereceu a aprovação do conselho da época de que o nome do estádio devesse à sua pessoa, Urbano Caldeira. Até a compra do terreno que deu origem ao estádio da Vila Belmiro. O Santos adquiriu essa área, era uma área extensa que interessou a diretoria do Santos na época, então o Santos fechou um contrato para adquirir da Companhia Santista de Habitações Econômicas, era a proprietária do imóvel. E o Santos adquiriu esse imóvel e passou com dificuldades a construir o seu estádio aqui. Quer dizer, não um estádio que tem hoje as atuais características, um campo, né? Inicialmente um campo que desse condições dele mandar os seus jogos. Guilherme Guache trabalha hoje no Centro de Memória e Estatística, na sala que leva o nome de Francisco Mendes. Ele relembra com carinho o trabalho primoroso do historiador. O seu Francisco foi, na minha opinião, o melhor historiador que o Santos Futebol Clube já teve até hoje. O seu Chiquinho era dedicado, era uma pessoa que não usava computador, ele usava as fichas para fazer as anotações. Foi quem me colocou aqui no Santos. Ele sabia do meu interesse pela história do clube, ele me trouxe para cá, nós ajudamos na época do Memorial, até o ano que ele ficou aqui, 2003, a dar informações de história para o clube. O seu Chiquinho era uma pessoa, um abnegado, não era remunerado do clube, ele era o oficial de justiça, durante muitos anos ele trabalhou nessa função. Em homenagem a ele, nós colocamos na sala do Centro de Memória o nome dele, Francisco Mendes, o seu Chiquinho.
Guilherme ressalta o capricho que Francisco Mendes desenvolvia nas pesquisas sobre a trajetória do Santos Futebol Clube. Principalmente nos anos 90, o clube ainda não tinha anotações de todos os jogos, tinha somente as súmulas, mas ele não, ele fez anotação de jogo, time por time, local onde que foi o jogo, e ele foi importantíssimo demais para o clube em registrar e resgatar a história do clube. Nos anos 90, é ele quem passava para a imprensa, principalmente com o jornal A Tribuna, as estatísticas dos jogos. O seu Chiquinho deixou um trabalho aí que serve de exemplo para todos nós. Que a passagem dele pelo clube demore muitos e muitos anos e seja sempre lembrada como o melhor historiador que o Santos Futebol Clube teve até hoje.